O interior, para muitos, um refúgio, um lugar de paz, de conexão com a natureza, de uma vida simples e tranquila. Mas e se eu te dissesse que, por trás dessa calmaria aparente, existem segredos que desafiam a lógica, histórias que foram enterradas, sussurradas apenas em lendas, mas que ainda ecoam nas sombras? Eu vivi essas histórias. E hoje, no Contos em Verdades, vou te levar para o coração desses mistérios. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar para sempre sua perspectiva sobre o que realmente se esconde nas terras antigas. História 1. A herança da colina esquecida. Eu sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo longe do caos. Foi então que recebi o convite que mudaria tudo. Um amigo havia herdado uma propriedade rural de avós que ele mal conhecia, um sítio no interior de uma região montanhosa. E ele me ofereceu para passar uns dias lá. Parecia a oportunidade perfeita para respirar, para encontrar aquela paz que eu tanto buscava. Mal sabia eu que essa paz viria com um preço alto, um preço que eu mal podia imaginar. Quando cheguei, a tranquilidade me impressionou. Colinas verdes, um céu aberto, uma sensação de isolamento que era, ao mesmo tempo, reconfortante e um pouco solitária. As noites eram completamente silenciosas, exceto, é claro, pelos grilos e o vento. Mas conforme os dias passavam, comecei a notar detalhes que me deixaram inquieto. Pequenos farfalhares vindo do mato denso, seguidos por sussurros que pareciam carregar um nome, o meu. Tentei ignorar, pensando ser o vento ou algum animal. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Do mesmo lugar, no mesmo ponto exato na mata. Dessa vez peguei uma lanterna e decidi investigar. Apontei a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa ali e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Voltei para casa. Nos dias seguintes, coisas estranhas. Objetos que eu deixava em um canto apareciam em outro, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. A sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Até que, um dia, conversando com um morador local, ele soube onde eu estava. "Você está sozinho lá?" Ele perguntou, sério. Confirmei. Ele balançou a cabeça lentamente, olhou para o chão e murmurou algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer. Ele só balançou a cabeça de novo e disse, "Toma cuidado." Voltei com um peso no peito. A noite caiu mais rápido que o habitual. E quando o escuro tomou conta, algo parecia diferente. O farfalhar voltou, mas dessa vez mais alto, mais próximo da casa. Fiquei dentro, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como dedos roçando a madeira. Meu coração disparou. Quem poderia estar ali no meio do nada àquela hora? Peguei uma faca da cozinha. As batidas continuaram. Por um breve segundo, considerei abrir. Mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. E então, a voz. Baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar." Só por um momento. Fiquei paralisado. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Sabia que algo estava lá fora, esperando. No dia seguinte, eu precisava de respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho. Depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou. O sítio onde eu estava, disse ela, pertencia há muito tempo a uma família conhecida por praticar coisas estranhas. Rituais antigos. Boatos circulavam. "Dizem que algo ficou preso lá", ela me disse, com uma expressão de preocupação. "Não é bom mexer com essas coisas." A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça.
Decidi ficar mais um dia, apenas para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Naquela noite, o farfalhar voltou mais intenso. As batidas mais fortes, mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder. Mas quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando. Estava zangada. "Abra essa porta!" A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a minha vontade, como se algo me controlasse. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora. Um grito horrível que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Eu recuei, tremendo. Sabia que se abrisse, não sobreviveria. Consegui ligar para meu amigo, implorando para ele vir. Quando ele chegou no dia seguinte, encontrou uma versão completamente destruída de mim. Fomos embora. Eu jurei nunca mais voltar. Aquela experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra. Algo que ainda busca algo que perdeu. Eu fui tolo em tentar desvendá-lo. E o interior, eu garanto, guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. História 2. O eco dos lamentos na Fazenda dos Esquecidos. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que havia sido deixada para nós por um parente distante. A ideia era simples: escapar da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir um pouco mais sobre nossas raízes. A propriedade ficava em uma área isolada, rodeada por campos vastos e uma floresta densa. A casa, com seus telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas, tinha um charme rústico. Parecia o local ideal para uma pausa da vida moderna. Nos primeiros dias, a experiência foi tranquila. Aproveitávamos a paz. As noites eram silenciosas, exceto pelo som das cigarras. Mas logo começamos a notar coisas estranhas. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal aconteceu em uma noite particularmente escura. Estávamos na sala assistindo a um filme quando a televisão começou a apresentar uma interferência bizarra. O som ficou distorcido e a TV desligou sozinha. Enquanto minha mãe tentava ligar, eu olhei pela janela. Uma luz fraca piscava entre as árvores da floresta. Pensei ser um vizinho, mas ela se movia e mudava de intensidade de forma inexplicável. Peguei uma lanterna e saí. Mas à medida que me aproximava, a luz parecia se afastar. Senti um frio na espinha. Quando cheguei onde a luz deveria estar, não havia nada. O silêncio era absoluto. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado. Nos dias seguintes, outros eventos. Portas e janelas que fechávamos apareciam abertas. Passos pesados no andar de cima, mesmo estando todos no térreo. Meu pai tentava racionalizar, mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais sinistro. Uma tarde, explorando a floresta, encontrei uma pequena cabana abandonada, quase camuflada, a porta entreaberta. A curiosidade me levou a entrar. O interior estava coberto de poeira. Mas o que me chamou a atenção foram símbolos estranhos desenhados nas paredes. Figuras e marcas feitas com algo escuro e pegajoso. Senti um calafrio e um medo tomou conta de mim. Saí correndo. Contei aos meus pais e fomos até lá juntos. Mas para minha surpresa, a cabana estava vazia e os símbolos haviam desaparecido. Meu pai achou que eu estava imaginando. Minha mãe parecia preocupada. A sensação de que algo estava errado só crescia. Foi naquela noite que tudo realmente começou a ficar estranho. Começamos a ouvir um som vindo do sótão, como se algo estivesse se arrastando. Meu pai foi verificar, mas não encontrou nada. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita não desapareceu. Fui acordado por batidas na janela do meu quarto. Olhei para fora e vi uma figura encapuzada, parada sob a luz da lua. Ela estava imóvel, me observando. Corri para acordar meus pais. Quando voltamos,
A figura havia desaparecido e a janela estava fechada. O medo se apossou de mim. Nos dias seguintes, a situação piorou. Nossos objetos pessoais espalhados pela casa. Meu pai tentava encontrar uma explicação lógica, mas minha mãe e eu estávamos convencidos de que havia algo sobrenatural em ação. Mesmo depois de voltarmos para a cidade, o trauma nos acompanhou. Comecei a revisitar minhas memórias e a pesquisar. Descobri que a propriedade tinha uma história sombria. O parente que a deixou para nós havia falecido misteriosamente e a casa havia mudado de mãos várias vezes devido a eventos inexplicáveis. Isso apenas aumentou a sensação de que algo sinistro estava escondido ali. Contatei um especialista em história local. Ele me revelou que a área onde a propriedade estava localizada havia sido, uma vez, o local de práticas esotéricas e cultos antigos. Lugares que, segundo ele, acumulavam uma energia residual que atraía fenômenos sobrenaturais. Uma noite, já de volta à cidade, sonhei com a casa em chamas, e as sombras das figuras encapuzadas dançavam, rindo e murmurando em uma língua que eu não entendia. O terror foi tão intenso que acordei em pânico. Decidi fazer uma última visita. Ao chegar, a casa estava em ruínas, mais desolada do que eu lembrava. E então encontrei outra cabana, mais escondida, mais deteriorada. Dentro, objetos que pertenciam a antigos rituais. Velas queimadas, pentagramas desenhados no chão. Fiquei paralisado. E então ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O medo se transformou em pânico. Saí correndo da propriedade, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado, a presença invisível, estava cada vez mais forte. Essa experiência mudou minha vida para sempre. O que era para ser uma escapada tranquila se transformou em algo que desafiou tudo o que eu acreditava. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. História 3. A criatura da casa solitária. Eu nasci e cresci em um vilarejo isolado, um lugar que para muitos seria a definição de paz. Mas para quem vivia ali, especialmente quando a noite caía, o interior carregava um ar pesado e misterioso. A escuridão não era apenas a falta de luz, era uma espécie de manto sombrio que parecia sufocar e esconder segredos muito antigos. Meus pais falavam em sussurros sobre histórias de desaparecimentos e coisas estranhas que rondavam a região. Eu nunca levei a sério, até a noite em que tudo mudou. Minha casa ficava praticamente isolada, no final de uma estrada de terra. Atrás, uma floresta densa. À noite, um silêncio profundo dominava, interrompido apenas pelos ruídos distantes da mata. Mas nos últimos meses, eu comecei a notar algo diferente. Não era um barulho comum da natureza. Era mais como o som de passos lentos, arrastados, que pareciam sempre distantes. Eu tentava ignorar, mas o medo começou a tomar conta de mim quando esses sons começaram a se aproximar cada vez mais. Naquela noite, eles estavam mais próximos do que nunca. Era um som arrastado, como se algo se movesse pesadamente, circulando ao redor da casa. Peguei uma lanterna, hesitei e fui até a janela. Apontei a luz para fora, mas tudo o que vi foi o campo vazio. O som, porém, não parava. Era como se a coisa estivesse à espreita, esperando. Não consegui dormir naquela noite. As semanas seguintes foram marcadas por uma crescente sensação de desconforto. As noites estavam cada vez mais geladas e a sensação de ser observado se tornava constante. A neblina densa que cobria as janelas todas as noites me incomodava. Era como se algo estivesse respirando ali, apenas esperando que eu olhasse para fora. Até que, em uma dessas noites, ao me deitar, ouvi um som estranho vindo do quarto de hóspedes. Um estalo, seguido de algo que se arrastava pelo chão de madeira. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e caminhei até o corredor.
A porta estava entreaberta e de dentro do quarto saía uma luz fraca, quase imperceptível. Meu coração acelerou. Com a faca na mão, empurrei a porta com cautela. A cena que encontrei lá dentro me deixou paralisado. No chão, algo que parecia lama escura e viscosa formava uma trilha, levando até a janela. As cortinas balançavam e o ar estava pesado, carregado de um cheiro úmido e de podre. Olhando para a janela, vi uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas era como se estivesse ali, do outro lado, observando. O medo me dominou de tal forma que saí correndo, sem olhar para trás. Eu me tranquei no meu quarto, tremendo, tentando me convencer de que aquilo era um sonho. Mas eu sabia que não era. No dia seguinte, as coisas pareciam normais à luz do sol. Mas algo dentro de mim havia mudado. A sensação de ser observado nunca mais me deixou. E pior, os sons de passos voltaram, mas agora estavam dentro da casa. Às vezes, de madrugada, eu acordava com o som de algo se arrastando pelo chão. Sempre vindo do quarto de hóspedes. Fingia dormir, mas minha sanidade começava a se desgastar. A neblina nas janelas se tornava mais densa a cada noite. E o silêncio da casa era interrompido apenas pelos sons perturbadores que eu não conseguia explicar. O cheiro de podre parecia impregnar o resto da casa. Uma noite eu não pude mais suportar. Peguei uma lanterna e uma faca e fui até o quarto de hóspedes, determinado a descobrir. A neblina nas janelas era mais densa do que nunca e o ar estava gelado. Abri a porta do quarto com um empurrão firme. E o que vi lá dentro me fez recuar instintivamente. A figura, aquela mesma sombra grotesca que eu havia visto antes, estava ali. Dessa vez, não estava do lado de fora. Ela estava dentro do quarto, parada em um canto, me observando. Seus olhos, ou o que parecia ser olhos, brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. A coisa tinha uma forma humanoide, mas seus membros estavam distorcidos, alongados de maneira bizarra. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se fosse impossível que aquela criatura estivesse ali. Por alguns segundos, ficamos parados, eu e a criatura. Então ela começou a se arrastar na minha direção, emitindo aquele som gutural que eu já havia ouvido antes. Corri para fora da casa, sentindo o terror me consumir. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até o vilarejo. Falei rapidamente, sem fôlego, sobre o que havia visto. Ao amanhecer, voltamos. A trilha de lama escura estava lá. Dias depois, me mudei para longe. Mas o medo e as lembranças nunca me deixaram. Ainda acordo no meio da noite, suando frio, com a sensação de que algo está me observando. E o pior é que, mesmo longe, sinto que não consegui escapar. Algo antigo, algo que habita aquelas terras há mais tempo do que qualquer um pode imaginar, ainda está me esperando. Aquela casa, o campo, a criatura, tudo se tornou parte de mim. Um lembrete constante de que, mesmo nas partes mais pacíficas e isoladas do mundo, os segredos mais terríveis podem estar escondidos à espreita. E então, qual dessas histórias te arrepiou mais? Eu garanto, o interior guarda segredos. Segredos que às vezes é melhor deixar que permaneçam enterrados. Mas se você, como eu, é fascinado pelo inexplicável, deixe seu like neste vídeo para mostrar que esses contos te prendem do início ao fim. Comente abaixo se você já viveu algo sobrenatural ou se conhece alguma lenda assustadora da sua região. E para não perder nenhum novo relato que vai te fazer duvidar da realidade, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Juntos, vamos desvendar mais contos e verdades que se escondem nas sombras do nosso mundo.